Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos direto no nosso tempo central aqui da Assembleia de Deus, em Caratinga, Minas Gerais. Vários irmãos aqui na igreja conosco, nosso tempo. Deus abençoe os nossos irmãos que estão aqui. Vamos estudar a palavra de Deus. E como a gente sempre tem aquele costume de dizer, vamos juntos estudar a palavra do Senhor. E os irmãos que estão aqui conosco, se tiver alguma dúvida, pode dar um sinalzinho com a mão aí. Vamos tentar responder da melhor forma possível. Você que está em casa, que está nos acompanhando através dessa plataforma no ADEC TV, pode mandar sua pergunta aqui também e vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Pois bem, já louvamos ao Senhor e agora nós vamos falar de um texto da palavra do Senhor do Evangelho de João, capítulo 10. E nós vamos ler os 6 primeiros versículos e vamos falar desse tema, Jesus, o bom pastor. É um tema muito legal, é um tema propício, falar da palavra de Deus e ainda mais falar do nosso mestre, de Jesus. É muito gratificante para nós seres humanos e um privilégio enorme falar desse Deus tão maravilhoso. Está escrito assim, se você tem um exemplar da Bíblia aí na sua casa, acompanhe conosco a leitura e nós vamos trabalhar esse assunto. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 6, Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Graças a Deus. Pastor Eliseu, nosso pastor presidente, professor Joás, bom ter vocês aqui. Nós já vamos começar falando desse tema aqui, Jesus, o bom pastor. Se a gente começar a olhar para o Evangelho de João, desde o capítulo 7, Jesus sobe a Jerusalém para uma festa dos tabernáculos, uma das 3 principais festas dos judeus. E quando ele sobe, ele depara com alguns dos aquelas pessoas que confrontavam a autoridade de Jesus, não acreditavam, duvidavam, por fim, ele encontra lá com os fariseus. E então Jesus começa a falar lá no capítulo 7 sobre isso aí, e culmina no capítulo 9, e ele conclui no capítulo 10, e ele vai de frente, bate de frente com os fariseus, e ele fala sobre essa parábola, sobre o pastor, as ovelhas e também os mercenários. Bom, esse é um fundo histórico, um contexto dessa palavra, de João capítulo 10, versículos de 1 a 6 que nós demos. Podemos assim dizer? Claro, até porque esse discurso, essa parábola, principalmente aqui no tópico que nós lemos, no texto que nós lemos aqui, ele começa aí alguns versículos antes, por causa de uma discussão, por causa de um milagre que Jesus fez, né? Então aí os fariseus aí, eles querem contestar Jesus aí, eles querem colocar Jesus numa situação aí complicada. É aí que entra o contexto de Jesus, o bom pastor. Muito bom. Professor Joás, havia um contexto histórico entre os judeus, dessa porta desse curral, e o típico, o pastor verdadeiro, ele levava as ovelhas para esse curral e ele ficava à porta, primeiro, para não deixar as ovelhas sair lá do aprisco, e segundo, para não deixar nenhum estranho entrar. O verdadeiro pastor entrava pela porta e ao mesmo tempo ele era uma porta. Tanto é que nós vamos ver que Jesus falou isso aqui, né? Jesus falou num versículo à frente aqui, nós vamos ler depois aqui, o próprio Jesus falou que ele é a porta. Então, o que Jesus estava contradizendo era exatamente o ensinamento dos falsos mestres. Dentro desse contexto histórico aqui, algo a destacar desse capítulo 10 aqui? Sim, você vê que Jesus, ele diz que é o pastor e ele diz que ele é a porta, né? Nesse momento ele está dizendo que é aquele Messias que os profetas prometeram, né? Se você ler Ezequiel 34, Ezequiel 37, né, Zacarias 13, né, verso 7,
Zacarias 13, verso 7. Ezequiel 37, 24, por exemplo: então um rei semelhante ao meu servo Davi os governará, todos terão um só pastor, obedecerão fielmente às minhas leis e princípios e terão o zelo de praticar os meus juízos e estatutos. Textos messiânicos que dizem que o Messias é o pastor de Israel, né? E você vê no Antigo Testamento ainda, né, esse título, né, de pastor de Israel, né, Salmos 80, por exemplo, né, um salmo da família de Davi, né, escuta, ó pastor de Israel, que guias José, né, pastor de Israel, um título do Messias, né? E Eclesiastes 12, 11, por exemplo, vai muito mais além disso, né? Vai dizer que ele é pastor de todos nós, né? Pastor de todos. Então, você vê no capítulo 10, Jesus se apresentando como esse pastor de Israel, e ele vai falar de um aprisco além desse, que é dele, a ovelha dele também, que ele ia fazer um só rebanho de todos esses apriscos, né? Então ele é pastor de Israel e é pastor de todos. Interessante nisso aí, principalmente quando foi colocada a questão quando Ezequiel vai falar dele, no versículo de número 23, do capítulo 34 de Ezequiel, ele diz assim: e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, e o meu servo Davi que as de apacentar, eles a servirá de pastor. É interessante isso aqui, porque ele cita o nome de Davi, mas não é Davi, é a descendência de Davi, porque ia chegar o Messias que viria da linhagem de Davi, né? Então isso veio concretizar em Jesus. Ele cita aqui Davi, mas é porque há a linhagem ali. Então né? É muito interessante isso. Eu vou levantar uma questão aqui, pastor Joás, eu vou levantar uma questão aqui dentro desses 6 primeiros versículos. Depois, é claro que dentro do nosso tempo aqui que a gente tem, nós vamos tentar discorrer até o versículo 21, onde fecha esse tema aqui de Jesus é o bom pastor. Os irmãos que estão aqui, ficam à vontade, tá? Se os irmãos quiserem participar, fiquem muito à vontade, só dá um sinalzinho aí, querendo fazer uma pergunta, que nós levamos o microfone até os irmãos e a gente vai trabalhando esse assunto. Eu vou levantar uma questão aqui muito séria. Primeiro, Jesus estava falando com um grupo de fariseus que achavam que eram pastores e achavam que o povo era ovelha. Mas de fato Jesus rebate essa temática, né, com relação aos fariseus, porque Jesus chamou eles de mercenário. Era uma palavra muito pesada, né? Mas dentro desse contexto histórico que eu falei aqui, o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas, diferente do que os fariseus estavam fazendo. Aí Jesus chega e dá um choque neles, assim, até mesmo um choque contextual, um choque de uma certa crítica mesmo, né? Falou pesado, porque repreendeu eles. Então a raiva dos fariseus contra Jesus era muito grande, mas Jesus não deixou de falar o que realmente precisava falar dentro disso aqui. Então o questionamento que eu levanto é o seguinte: será que essa temática desses mercenários era só para essa época, ou será que nós, se a gente for procurar, acha dessa forma também? Tem nos nossos dias, infelizmente tem, né? E quando Jesus ele cita isso aqui, sobre os mercenários, ele estava fazendo referência justamente aos maus pastores, aqueles que abandonam suas ovelhas. E aí, quando a gente faz alusão a esse texto aqui, a gente vai justamente a Ezequiel, capítulo de número 34. Se a gente for ler o capítulo todo de Ezequiel aqui, nós vamos ver as atitudes daqueles pastores, que além de não apacentar as ovelhas, na hora do aperto elas fogem, na hora do aperto elas dão as costas para as ovelhas e abandonam as ovelhas, né? E assim, eu acho que elas querem mais o lucro das ovelhas do que as ovelhas para um aprisco do Senhor. Ou seja, tem mais interesse na questão de mercenários mesmo, do que a questão de levá-las a Cristo. Então aí Jesus confronta com essa palavra, e aí nos arremete aqui a Ezequiel, capítulo de número 34. Se a gente for olhar lá, nós vamos ver aqui muitas coisas que Ezequiel fala, escreve, e ele pega pesado em cima disso, e que realmente acontece, principalmente nos nossos dias, que foi a sua pergunta. Havia um contexto também, Joás, entre os judeus, que os fariseus obtinham
uma certa vantagem, um certo lucro indevido de forma ilícita. Então Jesus compara a aquisição dessas ovelhas de forma ilícita também, que eles não eram pastores e muito menos eles podiam subjugar as ovelhas. Então Jesus vem nessa autoridade aí e arrebenta com eles e fala: opa, vocês não podem fazer isso não. Sim, esse capítulo 10 começa com uma palavrinha, né, repetida 2 vezes, em verdade, né? Você vê, geralmente, isso aí está dando início a um trecho que vai falar sobre o trecho anterior, que vai esclarecer o que aconteceu anteriormente. É como se fosse uma ligação de um com o outro, né? Como se fosse um link do contexto, né? E se você voltar no capítulo 9, você vai ver Jesus curando um cego de nascença, né? E assim, o povo, enquanto tem alguém alegre com isso, né? Alguém tem a ideia de levar para os fariseus, ou levar esse cego lá para os fariseus, porque pelo modo como ele foi curado no sábado, né? Os fariseus não vão aprovar isso, vão ver qual é a deles. Aí levaram o cego, esse camarada aqui, cego de nascença, agora vê, mas aconteceu o seguinte: o cara que curou ele fez um lodo lá, cuspiu na terra, fez um lodo e moldou os olhos dele, ele foi lá e se lavou e voltou a enxergar. Agora, ele fez isso hoje, no sábado. Aí os fariseus vão, né, com raiva, interrogar Jesus: por que ele fez isso? Por que ele cuspiu no chão no sábado? É interessante que a interrogação dos fariseus ao próprio homem curado são 3 vezes. O questionamento deles era tanto que eles foram a esse homem 3 vezes. E foi aos pais ainda, porque não estava acreditando. Aí os pais falaram assim: não, peraí, ele já tem idade para responder, vá até eles e pergunta, até ele pergunta. E aí houve esse questionamento. Agora é interessante que eles estavam dando mais valor à lei de Moisés, porque não podia fazer no sábado, do que o próprio milagre que Jesus havia feito. Ótimo, pastor. Então aqui vem uma outra temática dentro desse texto aqui. O que Jesus estava refutando era um mero ensinamento deles, ou seja, palavras vazias, atitudes que não correspondem com aquilo que eles estavam falando. Então, nesse quesito de ensinamento, Jesus chama eles de mercenário também. E a parábola que Jesus conta aqui no capítulo 10 é uma crítica direta e frontal aos fariseus, porque toda a figura de linguagem que ele usa, de aprisco, né, de curral, das ovelhas, de porta, toda essa figura de linguagem que ele usa ali, arremete a algo que os fariseus ensinavam, né? O pastor falou, né, sobre eles terem dado muita ênfase à lei mais do que ao milagre que aconteceu. Um cego de nascença, de repente, tem olhos e enxerga, né? E eles valorizaram a lei, mas que lei? A lei deles, porque a lei de Moisés, quanto ao sábado, é se guardar de algumas coisas no sábado, né? Algumas distâncias de trabalho e coisas do tipo. Mas o fariseu não, ele cria 613 mandamentos, né, além dos 10, né? Divide esses 10 em 613 que eles encontram lá em Levíticos, né? E assim, quanto ao sábado, eles criam mais um monte de regrinhas para o sábado, né? O problema deles foi Jesus ter cuspido na terra, né? A terra, arar a terra, né? Regar a terra no sábado é proibido. Então, o cuspir na terra para um fariseu é proibido, porque ele está regando a terra, ele está trabalhando no sábado quando ele cospe na terra. Olha só que absurdo, né? Parece até hilário, né? Mas e eles chamam isso, esse monte de regrinhas que eles criaram, eles chamam de cercas da lei. Cercas da lei, a figura de um aprisco, né? É muito nítida aí, né? E Jesus usa essa mesma figura para criticar a atitude dos fariseus. Olha bem, nós falamos de 6 versículos aqui, pastor, e a gente já falou aqui de alguns subtemas, subtópicos dentro desse tema aqui, que Jesus é o bom pastor. Alguns irmãos têm mandado aqui no nosso chat, os irmãos que estão aqui estão acompanhando também. O versículo 11, por exemplo: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, dá a vida pelas suas ovelhas.
Jesus veio contradizer totalmente esse ensinamento dos fariseus, e nós falamos aqui, me parece que foi domingo na escola dominical, que só para os irmãos entenderem dessa questão dos preceitos, que na época de Jesus já existia, né? Eles pegaram a lei e foram acrescentando coisas a ela. Por exemplo, os fariseus falavam assim: mas seus discípulos comem sem lavar a mão. Isso não tinha na lei. Claro que é uma questão de higiene, mas essa prescrição foi adicionada. Então a gente vê que é um ensinamento com muito capricho, mas zero de conteúdo. E Jesus falou muito sobre isso também em alguns textos, falando assim: ó, por fora está bonito demais, é um sepulcro caiado, por fora está muito bonito, mas por dentro, osso podre puro. Então, é muito complicado essa questão. Vamos seguir um pouquinho na leitura, pastor? Podemos? Podemos, Joás? Vamos lá, nós lemos até o versículo 6, agora vamos seguir. Versículo 7: tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus estava dizendo que a ovelha entra e sai por ele, e além disso aqui, pastor, além dele ser a porta, toda ovelha, ao entrar no aprisco, ela era, vamos dizer assim, contada pelo pastor, né? O método antigo de contagem passava por ele, né? E contava um por um. Então Jesus conhecia suas ovelhas, coisa que os mercenários não conhecem. Só existe uma entrada no aprisco. Jesus é a porta. Amém. Ali ele já estava dizendo alguma coisa entre linhas para todos aqueles que estavam ouvindo e para todos esses hoje que lê a palavra de Deus. O aprisco, ele tem uma porta. E ele fala: eu sou a porta. Não tem outro caminho, não tem outra entrada, não tem outro meio de entrar no aprisco. Sou eu. E aí a gente vai ver no decorrer depois, se der tempo, algumas citações que ele vai falando: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou. E isso irritava os judeus, isso deixava eles muito irritados. E quando ele coloca aqui que só existe uma entrada, eu sou a porta aqui, ele está realmente querendo dizer isso: olha, não tem outra saída. Se for para entrar num aprisco, eu tenho que estar aqui, sou eu vou contar, eu vou levar para fora, eu vou dar pastagem, mas vou trazer de volta para o aprisco. Outra coisa, Joás, o pastor Eliseu falou um negócio muito interessante. Jesus não é uma das portas, ele é a porta, a única porta. A única porta. A única. E por falar nisso, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Nós, igreja, também devemos conhecer a voz do nosso pastor, através da palavra, né? Através da palavra. Agora, um negócio que me chama muita atenção nesse contexto aqui, nesse momento que nós estamos vivendo, de tanta gente ensinando, de tanta gente falando. Eu falei há poucos dias que nós estamos vivendo na era do conhecimento. E me preocupa o seguinte: quais são as nossas referências nos dias atuais? Tanta gente falando abobrinha, tanta gente falando besteira. Talvez nós estamos buscando uma referência longe de nós, com alguém de referência perto aqui, e a gente está invertendo os papéis. Isso preocupa a gente. Essa questão de referencial, né, também está presente aqui na parábola, né? Você vê tanto no verso 1 quanto no verso 7, né? Jesus usa o termo em verdade, né? Isso lá no grego, no texto original, está amém, amém, né? Isso diz muita coisa sobre o que Jesus vai dizer a seguir, né? Depois do amém, amém, né? Porque amém, tanto no grego quanto no hebraico, é uma palavra para verdade, né? Para veracidade, para verdadeiramente, né? Então, eu dei uma pesquisada, aparece 143 vezes só no Novo Testamento a palavra amém. É uma helenização da palavra hebraica amém, né? E significa a mesma coisa. 103 vezes no Novo Testamento, né? Ao contrário do que a gente pensa, né? Não é só para terminar a oração, né? Das 143 vezes, 103 vezes aparece como verdade, verdadeiramente é assim, com toda certeza que assim seja, né? E 39 vezes aparece encerrando as orações, né? E uma vez aparece como nome de Jesus,
né, lá em Apocalipse 3,14. Né, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Né, você vê que há até um trocadilho no texto, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, né, porque o Amém é uma palavra de concordância. Né, duas pessoas fazem um pacto, um acordo, né, e cabe aos dois confirmar o acordo. Né, é verdade isso que nós estamos concordando, é verdade esse pacto, assim seja. Né, e muitas vezes no texto, o sentido do que acontece ali no ritual do pacto, né, é trazido para si, que aconteça como esse cordeiro que foi partido ao meio, comigo, se eu não cumprir esse pacto que nós estamos fazendo. Né? Então, essa palavra traz essa evocação de verdade, né? Verdade acima de tudo, né? Verdade em verdade e em verdade, por isso está repetido. Né? Então, olhar para Jesus como o referencial maior de qualquer coisa, é isso, é saber que tudo que ele faz, tudo que ele fala é verdadeiro. Né? Então, a verdade está nele, eu não posso procurar a verdade, por mais que a gente goste, né? Eu sei que o pastor gosta também de filosofia, né? Eu não tenho que procurar a verdade em Platão, Aristóteles, Sócrates, ou Agostinho, né? Tomás de Aquino, e por aí vai, Calvino, Lutero, né? Eu não tenho que procurar a verdade aí, a verdade está em Jesus, né? Ele é a verdade absoluta. Graças e a Ele Deus. nos deixou registrado, né, a sua verdade. Isso é bom você destacar isso aí, Joás, porque nós estamos vivendo uma era do conhecimento e a gente vê muita gente falando besteira por aí afora. Era o caso de alguns fariseus, tá? Mas nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, né? Nessa era moderna, eu vi esses dias agora, pastor, é uma polêmica mesmo isso aqui que eu vou falar, tá? Eu vi esses dias agora um desses pregadores modernos falando que se Jesus tivesse no Jardim do Éden hoje, ele pecaria como Adão pecou. Isso é um absurdo um negócio desse. É um absurdo. Então, por aí a gente vê as referências, né, da atualidade. É um negócio muito complicado. Os irmãos que estão aqui no templo, está entendendo? Ok? Tranquilo, irmãos? Amém? Amém, né? Assim seja, né, Joás? Os irmãos que estão em casa, está ok? Está chegando bacana para os irmãos aí, legal? Os irmãos estão entendendo? Está clara a mensagem? Dá um joinha para a gente aí que nós vamos seguir. Pastor Eliseu, nós estávamos falando domingo, aqui quando a gente falava desse assunto aqui, e nós citamos o versículo 9 e 10, é o que nós vamos seguir agora. Quando Jesus falou assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Aí vem o versículo 10: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, antes de falar dessa questão do pastor, do ladrão, ele fala no versículo de número 9, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, né, então está ali, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. E se a gente for observar o versículo 3 e o versículo 4 do mesmo capítulo aqui, nós vamos ver, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas. Olha o conhecimento, olha a afinidade, olha a intimidade, olha a compreensão tanto das ovelhas quanto do pastor. Ele fala, elas escutam, ela conhece a voz do pastor quando o pastor fala. Então isso é muito interessante. Aí vamos lá. E quando as tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então aí o versículo de número 9 é justamente isso. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, vai acontecer aí o que? Salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, super seguro quando essa pessoa ou essa ovelha entra pela porta. E essa porta a gente sabe, já falamos, é Jesus. Então, quem entra pela porta ou quem aceita Jesus tem essa segurança de ser salvo, de poder entrar e sair com segurança, de poder achar pastagem, achar alimento,
achar fartura em Jesus. Aí entra aí o segundo, o versículo de número 10, que aí ele vem dizer, né, o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. E aí é que nós às vezes usamos, eu também já usei várias vezes, quando a gente acrescenta aqui uma palavra que não tem aqui, e a gente vira e fala, o diabo veio senão a matar, roubar e destruir. O texto aqui não está dizendo que é o diabo, as ações é dele, é ele que influencia as pessoas a praticar esses maus feitos, mas o texto aqui não está dizendo que é ele, o texto aqui está dizendo algo que tem nome, e esses nomes aqui é justamente o pastor mau, que Ezequiel 34 vai falar dele, que Ezequiel, se a gente for olhar os versículos ali, a gente vai ver que vai tecer justamente esse ladrão. É interessante isso, porque muitas das vezes nós usamos, e a gente usa a expressão, o diabo vem senão a matar, roubar e destruir. Ele usa as pessoas para isso, inclusive os mercenários, inclusive os maus pastores. Jesus afrontou muito esse pessoal que queria sugar. Eu fiz uma anotação aqui, pastor, de João 10:10, o finalzinho desse versículo, né? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Aí Jesus fala, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu fiz uma anotação aqui que eu quero compartilhar. Os ladrões tiram a vida, o bom pastor concede. A vida abundante envolve salvação, provisão, cura e muito mais. Vida aqui não é uma vida terrena, é uma vida eterna, coisa que o mercenário não pode dar. Mas o bom pastor, que é Jesus, ele não só dá a vida, né, como ele garante a eternidade, como ele garante o céu, e ele demonstrou isso. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 13, né? É a caridade nas traduções, nas versões modernas da Bíblia agora. O que é a caridade? É o amor em ação. Os fariseus falavam e apenas falavam. Jesus veio e fez, e mostrou, e realizou. Vai muito além desse mercenário aqui, que ele mesmo citou ser os falsos ensinadores. Joás, quando a gente vê no versículo 12 aí, né, o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. O pastor Eliseu falou isso aqui, né? Que na hora dessa, principalmente no momento desse, a gente vê direitinho quem é quem, né? Você vê que esse ladrão aí é esse fariseu que está confrontando Jesus, né? Esse mau pastor, né? Ele lá no capítulo 9, que a gente já mencionou aqui, ele vai dizer que ele é a luz do mundo, né? E que essa luz ela veio enquanto ela ilumina alguns, ela cega outros, né? Esses fariseus estão cegos, né? Eles não enxergam essa luz que nós enxergamos. E Jesus fala isso para eles até nas entrelinhas, né? No capítulo 9, lá no verso 39, né? 39, 40, e eles perguntam, né, você está dizendo que nós somos cegos? Né? E ele vai e diz que é isso mesmo, né? E até começa a parábola já ali, e aqui ele conta a parábola no capítulo 10. Né? Então esses são os mercenários, é aquele sujeito contratado, a ovelha não é dele, mas ele é contratado para cuidar da ovelha, mas quando chega o lobo, como não é dele, ele sai correndo e deixa as ovelhas se virarem lá com o lobo. Né? Isso é preocupante, né? Mas existe, pastor, né? Existe. É engraçado, pastor, que a gente vai ver quase na sua totalidade, né? Alguns ainda tomaram uma decisão, fizeram o que podiam fazer, né? Mas quase que na sua totalidade, um grupo de judeus, e a gente pode até nominar isso aí, havia várias, vamos dizer assim, nominações, né? Entre os judeus, por exemplo, os fariseus, os saduceus, para quem está em casa, os irmãos que estão aqui não acreditavam na ressurreição. Foi esse grupo que perguntou a Jesus daquela mulher que teve 7 maridos, e quando chegasse no céu, ela ia ser mulher de quem? Então os saduceus não acreditavam na ressurreição. Tinha ainda os herodianos e mais um grupo lá, né?
Então, assim, a gente vê que esses grupos, eles faziam uma oposição muito forte ao ensinamento de Jesus, exatamente porque uma das missões de Jesus, quando ele veio a essa terra, era confrontar aquilo que os fariseus pregavam, é confrontar a nossa vida. A palavra de Deus, à medida que ela está sendo pregada, ela confronta a gente, pastor, ela precisa confrontar, né? Ou seja, Deus não fala aquilo que nós queremos ouvir, Ele fala aquilo que nós precisamos de ouvir. Está certo isso? Com certeza. Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela nos coloca num canto da parede, sem saída. Ou é, ou não é. E aqui, dentro desse contexto aqui, quando esse versículo de número 10 aqui, ele traz aqui um assunto interessante, um assunto de morte ou de vida, né? Então, a única verdade dessa entrada aqui significa vida, ou seja, aquele que entra vai ter salvação, segurança e sustento. Agora, a morte também é encontrada aqui nesse mesmo versículo, né? No caminho do falso, do ladrão, né? Desse pastor que, igual o professor Joás diz, que na hora da crise, da situação, ele foge, ele desaparece, ele abandona as suas, nem vou dizer as suas ovelhas, porque aí parece que ele foi contratado para isso. Não é da minha responsabilidade, eu estou aqui simplesmente para ensinar, não é minhas não, eu não tenho nada com isso, se o negócio apertar aqui, eu sou o primeiro a correr, e é mais ou menos isso. E aí vem também a questão, dentro desse mesmo versículo aqui, a morte é encontrada no caminho do falso, do ladrão, não vem senão a roubar, matar e destruir, ou seja, perda, morte e destruição, né? Aí há uma escolha que o ser humano precisa fazer: a quem que eu vou seguir? Jesus, a porta, aquele que vai me dar salvação, segurança, sustento. Se eu não entrar por essa porta, aí sim eu vou ter perda, eu vou ter morte e eu vou ter destruição. Isso aqui no âmbito eterno, não é agora nessa vida. Essa vida aqui nós estamos só de passagem. Aqui o contexto está falando da vida eterna. Glória a Deus. Uma coisa, pastor, que eu quero corroborar com isso aí que o senhor acabou de falar, e a gente está quase caminhando para o nosso finalzinho aqui, né? É um estudo sistemático desse texto. Mas Jesus falou uma vez também, Joás, que deu uma pancada assim, seca nos fariseus, e fazia isso direto, né? Tirava onda com a cara deles, deu uma pancada seca neles. Foi quando Jesus falou a parábola do bom samaritano. Claro que ele estava se referindo a ele mesmo, mas Jesus falou o seguinte: olha, havia um homem em Jerusalém que descia para Jericó. O que nós aprendemos com isso? Todo mundo que sai de Jerusalém e vai para qualquer outro lugar, ele está descendo. Jerusalém é um ponto mais alto da terra. Então esse homem saiu de Jerusalém e desceu para Jericó. A única vez que nós vemos na Bíblia que é uma ordem para a gente descer é lá em Jeremias 18, de descer a casa do oleiro. Fora isso, nós não temos que descer, nosso caminho é para cima. Agora, descer na casa do oleiro, não, aí é diferente. Mas aí veio uma pergunta uma vez na escola dominical, que rapaz, mas por que o sacerdote não ajudou, o levita não ajudou? Porque eles estavam descendo também. Quem está descendo não tem condição de ajudar ninguém não. Só que o bom samaritano, ele estava fazendo o caminho ao contrário, ele estava subindo. Então o que Jesus estava dizendo aqui era exatamente o oposto ao que esses camaradas faziam. Eles ensinavam de uma forma e Jesus veio de outra. Eles falavam que era assim, Jesus falava de outra forma. Exatamente para mostrar para todos ali que o ensinamento deles, o tema desse capítulo 10, que é exatamente, ele está combatendo uma heresia. Achei a palavra que eu queria falar. Uma heresia. Sim, e sobretudo uma heresia exclusivista, né? Os fariseus queriam um céu só para eles, né? Um céu só deles. E Jesus deixa claro aqui que ele tem ovelhas em outros apriscos, que ele faria desses apriscos um povo só, né? Um rebanho só. E outras coisas irritaram os fariseus aí, se você for até o verso 21, né? Ele diz que conhece o Pai do mesmo jeito que o Pai conhece ele. Então ele e o Pai são um só, né? Então ele é Deus. Isso gerou muito escândalo para alguns deles, né? E muita gente comprou a visão dos fariseus, né? E ficou escandalizado com Jesus. Chegaram ao absurdo de dizer que ele
deu vista ao cego por poder de demônios, né? E ele repreende isso, ele fala: como que um demônio pode abrir os olhos do cego? Vocês não conhecem a lei e os profetas, não? Né? Os profetas dizem que quem faria isso é o Messias, né? Nessas proporções ali. Então eles estão irritados com ele porque o discurso dele não é exclusivista, né? O discurso dele é que o Messias de Israel, né, prometido aos judeus, ele veio para fazer de dois povos um, né, para quebrar o muro da inimizade, né, e levar para Deus, o Pai, um povo só, né, remido, especial, né, zeloso, de boas obras, justificado, né, santificado. E então isso irrita quem tem essa mentalidade exclusivista, quem quer o céu só para si, né, e eles ficaram bastante irritados. É interessante porque dentro desse contexto aí, nós não vamos chegar lá, porque a gente vai parar no versículo de número 21, mas lá no versículo 30, ele fala: eu e o Pai somos um. É interessante porque se a gente for seguir a leitura aqui, nós vamos ver que, de novo, os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo. Mas não é porque ele curou o cego, é porque ele estava, para eles, para os judeus, Jesus estava blasfemando, dizendo que era Deus. E ele falava: mas peraí, como assim? Você, nascido aqui, homem, falar que é Deus, né? E queriam pegar em pedras para atirar em Jesus aí. O texto é fantástico. A irmã Maria do Carmo me perguntou aqui, pastor, o seguinte, falou: se era levita, mas estava descendo, pastor, descendo como? Irmã Maria do Carmo, toda vez que alguém saía de Jerusalém e ia para qualquer outro lugar, estava descendo. No caso do sacerdote, do levita, eles estavam no mesmo caminho desse homem que foi assaltado e foi esbofeteado pelos ladrões. Ou seja, ele saiu da vontade, do centro da vontade de Deus, e estava indo para um lugar que talvez não era a vontade de Deus. Tanto é que ele foi apanhado no meio do caminho. Tanto o sacerdote quanto o levita, eles não tiveram condição de ajudar aquele homem que foi espancado. Por quê? Porque eles também não estavam no propósito divino, não estavam no centro da vontade de Deus. Então eles não tinham condição nenhuma de ajudar. Pelo contrário, eles corriam risco de ser espancado também da mesma forma que aquele homem foi, né? Então é nesse contexto aí. Pode alguém estar perguntando aí, e aí é bom talvez a gente esclarecer, porque o texto, ao mesmo tempo que fala que Jesus é a porta, fala que ele também é o pastor. E como assim? Ele é a porta e é o pastor, né? Existe uma explicação para isso, né? Isso significa estar limitado pelos detalhes da parábola. Nós precisamos abrir nossa mente para entender isso, porque ele certamente é a porta do aprisco, é a única entrada para a vida, é Jesus, e ele é o pastor das ovelhas, é o único que se preocupa o suficiente para dar a sua vida pelas ovelhas. Então ele é a porta, que é a única entrada, e ele é o pastor, é aquele que dá realmente a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, ele não é um mercenário, ele não deixa, ele não abandona as suas ovelhas. Ele é a entrada, mas ele também é o pastor, porque ele dá a sua vida, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Interessante, pastor, que quando a gente, falando isso que o senhor está falando, havia um contexto também nisso aqui, que dessa soberania de Jesus. Esse mesmo pastor, a figura de um pastor normal em Jerusalém, em Israel, entre os judeus. Esse pastor, ele guiava as ovelhas, mas ele também protegia as ovelhas. Com certeza. Então está mostrando essa ação de Jesus, né? Vamos dizer assim, essa multiplicidade de funções em Jesus. Ele é Deus, né? Então, ao mesmo tempo, eu quero até falar um negócio, pastor, em Apocalipse, nós já estamos caminhando para o nosso final aqui, mas em Apocalipse tem um negócio ali que eu acho muito interessante. Quando João é revelado na ilha de Patmos, ele olha assim e vê um cordeiro, mas quando ele levanta e vai virar assim no meio dos castiçais, ele vê um leão. Aí um dia eu fiquei preocupado com esse negócio, mas o que é isso e tal, e eu ouvi uma explicação muito gostosa sobre isso aqui. Olha bem, se a gente está precisando de um colo, de um consolo, ele é o Cordeiro de Deus, ele vai nos consolar. Agora, se nós estamos travando uma batalha contra o nosso adversário, ele está na nossa frente, ele é o leão da tribo de Judá, que nunca perdeu uma batalha.
Isso é muito legal, viu? É magnífico, né? Isso é gostoso demais a gente ouvir isso. Joás, nós estamos chegando ao final, já são 9h07. Vamos concluir aqui do versículo 17 ao 21. Eu vou ler, a gente faz as nossas considerações finais. Por isso o Pai me ama, porque dou a vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver discussão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos diziam: tem demônio e está fora de si. Por que os ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Então tinha um grupinho pequeno ali, né, que sempre resmungava, sempre arrazoava no coração, mas do outro lado eles eram contestados pelo povo que dava apoio à palavra de Jesus, que recebia essa palavra maravilhosa. É interessante que como o verso 1 e o verso 7, né, deixa bem claro, tudo que ele diz é a verdade absoluta, né? Embora tenha havido essa divisão aí no verso 19, você vê que essa divisão não é proporcional, né? Não é 50, não é meio a meio, 50 por 50, né? Você vê lá no verso 42, né, no final do texto aí, portanto, né, que muitos ali creram nele. Tem gente dizendo que ele é endemoniado, né? Tem gente que olhou para a luz e ficou cego, né? Não está enxergando a verdade, né? Mas tem muitos ali que creram nele, porque o que ele diz é verdade, verdade absoluta. Ele diz que é Deus, eu creio, né? Ele diz que ele e o Pai são um, eu creio, né? Ele diz que tem poder sobre a morte, eu creio. Então aí esses aí creram nele. Então crer nele é acreditar, é enxergar que isso tudo que ele está fazendo, que ele está dizendo, é verdade, verdade absoluta, né? E não abrir mão disso. Muitos deram a vida por essa verdade, né? Nós somos fruto desse sangue que caiu nas terras romanas, sobretudo, né? E uma figura que aparece aqui, né? Porque por isso o Pai me ama, né? A figura do Pai, né? Parece que apareceu aqui, mas ele está lá desde o primeiro verso, né? No verso 3, mais ainda, né? O porteiro, o guarda da porta, né? O Senhor diz no verso 1, no verso 2, que ele é o pastor, né? No verso 11, ele é o bom pastor, né? E no verso 9, ele diz que ele é a porta. Ele é o pastor, ele é a porta, mas ele diz que o Senhor, o Pai, né? A figura do Pai aqui está claro que é o Pai que guarda essa porta, né? Ele diz que todas essas ovelhas foram dadas a ele, o porteiro, né? O porteiro deu a ele, porque o porteiro é esse guarda da porta, é ele que guarda o acesso, né? É ele que guarda as ovelhas. E esse guarda da porta, ele aparece em outras passagens. Por exemplo, se você lê Atos 14, né? Você vê que os pregadores lá de Antioquia, eles vão fazer referência a esse guarda da porta. Eles vão dizer que a porta da fé foi aberta aos gentios por ele, pelo guarda da porta, pelo Deus Pai, né? Você vê em Colossenses 43, né? Colossenses 4:3, né? Rogai ao mesmo tempo, de igual maneira, por nós, para que Deus, né, o Pai, abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. E você vê em Apocalipse 3:8, a igreja de Filadélfia, né? Ele dizendo: eu conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta. Uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória, né? a Deus. É interessante que ele vai dizer que ao que vencer, né, vai fazer dele uma coluna no santuário de Deus. Então, esse guarda da porta, né, a gente não pode esquecer dele, né? É ele que abre portas que ninguém fecha, né? E é ele que fecha portas que ninguém abre, né? E essa chave está nas mãos do nosso pastor, bom pastor. Glória a Deus. Na oportunidade, pastor, nós vamos falar sobre essas 12 portas de Jerusalém. Neemias reconstruiu, reformou essas 12 portas que havia em Jerusalém. E interessante que na Nova Jerusalém também, né? Isso é maravilhoso. Nós vamos encerrar o nosso estudo, o nosso
painel teológico, pastor, e eu queria encerrar falando duas coisas. Primeiro, agradecendo os irmãos que estiveram conosco, os irmãos que estão aqui, e você que está em casa, Deus te abençoe. E segundo, dizendo uma verdade, que Jesus não condicionou só uma vida terrena para nós, de jeito nenhum. A nossa vida terrena aqui pode ter algum sofrimento? Pode e tem. Ele não prometeu um mar de rosa a ninguém. Ele falou, no mundo tereis aflições, né? E ele conclui, tendes bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então Jesus concluiu. Agora, o interessante é que Jesus não condicionou a igreja somente uma vida terrena, vai muito além disso aí. Eu queria que o senhor concluísse com a gente aí, falando daqueles eu sou que o senhor começou a falar agora há pouco aí, e a gente encerra a nossa conversa, o nosso estudo da agora à noite. Dentro desse versículo 18 aqui, ele termina o versículo 18 dizendo assim: esse mandamento eu recebi do meu Pai. Então não teve desacordo nenhum, não teve ali teve tanto uma autodoação como também assim uma colocação de Deus Pai para com ele. Então ele em momento algum aqui ele quis desobedecer o mandamento do Pai. E eu encerro aqui dizendo, quando Jesus se colocou de acordo com a vontade do Pai, a ressurreição se fez possível e verdadeira. Glória a Deus. Olha só que interessante, a obediência. Então, quando ele se colocou à vontade do Pai, então a ressurreição se fez possível e verdadeira. A comunidade concreta de cristãos no mundo foi trazida à existência por um conjunto histórico e concreto de obediência. E toda a vida da igreja deve ser controlada pela fé em Jesus, que é essa porta. Glória a Deus. Ele está ali na porta, se não for por ele, não tem como entrar nem sair, não tem como ter pastagem, não tem como sobreviver e nem tem como chegar ao céu. Esse é o caminho, não tem outro. Não existe outro caminho além de Jesus. Encerrado. Glória a Deus. Eu fico pensando lá em Êxodo, né, quando Deus mandou a Moisés, vai lá no Egito e fala assim, eu vou te enviar lá e você vai falar com o faraó. E Moisés falou, Senhor, mas se alguém me perguntar lá, quem é que me mandou ir lá, o que eu falo? Aí Deus falou com ele, fala com ele assim, o eu sou me mandou, me enviou aqui. Eu sou, sim, eu sou o que sou. Aí mais tarde Jesus vem respondendo esse eu sou, né? Ele fala, né, inúmeras coisas. Eu sou o pão da vida, eu sou a própria Glória vida, a Deus. eu sou a porta, eu sou pão vivo que desceu do céu, pão vivo que desceu a água viva. Nossa, Pai, isso é maravilha. Pastor, pedra, né? Tanta coisa, né, Joás? Muita coisa. Vamos orar, pastor, encerrando o nosso estudo. Queria que o senhor orasse por nós, conosco também, nos despedisse com a bênção apostólica em nome de Jesus. Agradecemos a todos os irmãos que estão aqui, você que está em casa. Quinta-feira, em nome de Jesus, estaremos de novo aqui às 20 horas num culto de louvor e pregação da palavra de Deus. E amanhã às 14 horas, círculo de oração com transmissão online aqui direto da nossa plataforma ADEC TV. Pastor, está com o senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Você que está aqui, quiser se colocar de pé, vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus pela porção tão linda, tão maravilhosa da palavra dele, que foi trazida, foi deixada para nós. Então ora comigo, coloca sua mão no coração, abaixa sua cabeça, curva e ora comigo. Pai, nós te louvamos, somos gratos ao Senhor por esses momentos que passamos estudando a tua palavra e falando do teu grande amor, da tua bondade, da tua, ó Deus, disposição para nos salvar. Somos gratos a Ti de todo o nosso coração. O Senhor é a porta, não existe outro. Aleluia. Não tem outra entrada, não tem outro caminho a não ser o Senhor Jesus para a salvação da humanidade. Nós te louvamos, ó Deus, de todo o nosso coração. E agora, Pai, despede-nos em paz, leva-nos debaixo da Tua graça. Abençoa os Teus filhos que estão em casa, que a bênção do Senhor seja abundantemente sobre cada coração. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, e pedimos uma noite abençoada para cada um de nós. Nós oramos a Ti no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce e santa comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém e amém. Glória a
teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltastes, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor.